Glória a Deus, todos se encontraram. Jeremias capítulo 18, versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Glória a Deus. Qual foi a palavra que veio até ele? A palavra do Senhor. Amém, pessoal? Deus falou com um homem que se chamava Jeremias. E Deus, para falar com o homem, Ele fala em qualquer lugar. Deus, Ele pode falar com o homem na sua casa. Deus, Ele pode falar com o homem no seu trabalho. Deus, Ele pode falar com o homem onde ele estiver. Mas nesse caso, Deus falou com Jeremias. A palavra do Senhor veio até ele. Creio eu que ele estava em casa. Creio eu que ele estava no seu lugar de conforto. Mas o Senhor disse para ele: levanta-te. O Senhor disse: levanta-te. De onde você está? E o interessante que Deus não pediu para ele ir na sinagoga, aonde era lido a Torá, aonde eles estudavam a Bíblia. Deus não pediu para ele ir aonde estava tendo culto, aonde estava tendo uma reunião. Deus pediu para ele ir lá na olaria. Ele disse: Jeremias, levanta-te e vai à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Creio eu que Jeremias ficou pensando: o Senhor quer que eu ouça a sua palavra lá na casa do oleiro, mas eu nunca vi a palavra de Deus sendo pregada lá na casa do oleiro. Mas eu vou. Glória a Deus. Por que Deus pediu isso para ele? Porque o Senhor estava falando com ele, mas o Senhor também queria mostrar algo para ele. Deus queria mostrar para Jeremias como é que ele age, como é que ele trabalha, como é que ele faz a obra. Glória a Deus. E se Deus apenas falasse, ele não ia entender, ele não ia compreender. Então, para que Jeremias entendesse melhor, para que Jeremias ele viesse compreender melhor, adquirir o entendimento, Deus falou: eu vou falar com ele e vou mostrar para ele como é que eu trabalho. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Deus ele fala com o homem e Deus ele mostra o homem. Deus falou com Abacuque e mostrou para Abacuque. Glória a Deus. E é assim que acontece. Deus ele fala com pessoas e além de Deus falar, ele mostra o agir dele. Aí no versículo 3, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Glória a Deus. Então ele foi na casa do oleiro, e quando ele chegou na casa do oleiro, ele viu que o oleiro estava naquele exato momento fazendo a sua obra. Mesmo na hora que Jeremias chegou, era exatamente o momento que o oleiro estava fazendo a sua obra. Glória a Deus. Então ele diz: eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então, o oleiro, para ele fazer um vaso, existem alguns procedimentos. Algumas etapas têm que ser feitas naquele barro, para que ele esteja pronto, para que ele esteja preparado para ir para aquela roda. Glória a Deus. Então ele tem que limpar aquele barro, ele tem que molhar aquele barro, depois ele bota aquele barro no fogo, depois ele tira aquele barro do fogo e vai modelando ali até que seja um vaso. Glória a Deus. E a obra de Deus na vida do cristão também é assim. Em outra passagem ele diz assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás,
e nem a chama arderá em ti. Então, muitas das vezes, o cristão, para ele conseguir a salvação, para ele conseguir a vida eterna, ele precisa passar por alguns processos. Glória a Deus. Nós que queremos entrar no reino de Deus, nós temos que passar pela olaria do Senhor. E nessa olaria, nós vamos passar pelo processo. Muitas das vezes nós vamos para a água, muitas das vezes Deus vai permitir o fogo, mas é para nos preparar. Glória a Deus. Então, o oleiro, ele faz isso naquele barro, até que o barro esteja pronto. Enquanto aquele barro não está pronto, o oleiro, ele continua nas etapas. Glória a Deus. Depois que o oleiro vê que aquela etapa já funcionou, aquele barro já está pronto, vai para a roda. Glória a Deus. Então, às vezes, nós passamos pela água e pelo quê? E pelo fogo. Só que isso é o quê? Isso é a obra de Deus. Nós estamos na olaria de Deus. Então ele diz: quando passares pelas águas, quem é que estará conosco? O Senhor. Eu estarei contigo. E quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti. Deus falou: você vai passar pelo processo, mas eu vou estar contigo. Você vai passar pela água, eu vou estar contigo. E quando você for para o fogo, eu vou estar contigo. E quando você for para o deserto, eu estarei contigo. Quando você passar pelo vale, também estarei contigo. Glória a Deus. Não importa a etapa e o processo que você esteja a passar. O importante é com quem você está passando os processos e as etapas. Glória a Deus. Se você passar pelo deserto sozinho ou sozinha, você vai perecer. Você não vai aguentar muito tempo. Mas se você passar pelo deserto com Deus, você atravessa. Assim também é o vale. Se você passar pelo vale sozinho ou sozinha, você perece. Mas se você passar com Deus, você chega do outro lado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esses processos, eles têm que acontecer. Jesus, quando ele estava sobre a terra, ele não pulou os processos, ele não pulou as etapas. Jesus, sendo filho de Deus, ele chegou para João Batista e disse: me batiza. João Batista olhou para ele e disse: não, mestre, eu é que careço ser batizado por ti. Glória a Deus. Mas Jesus falou: não, você vai me batizar. E João Batista: tudo bem, se o Senhor quer que eu venha batizá-lo, então que assim seja feito. João Batista batizou Jesus. Veio uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Depois veio o Espírito Santo em forma de uma pomba e veio sobre Jesus. E Jesus, ele começou a fazer a obra. Glória a Deus. Mas ele não pulou as etapas, ele não pulou os processos. Glória a Deus. Versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então aconteceu o imprevisto. Enquanto aquele oleiro, ele estava fazendo ali a sua obra, naquele barro, naquele vaso, no meio do processo, aconteceu que o vaso se quebrou. Mas o vaso, ele quebrou na mão certa. Aquele vaso quebrou na mão que sabe refazer. Aquele vaso quebrou na mão daquele que sabe reconstruir novamente. Porque naquela época era costume, eles usavam o vaso para muitas utilidades. Eles usavam o vaso para armazenar água, para guardar água. Eles usavam o vaso para armazenar comida. Eles usavam o vaso para armazenar muitas coisas. E com o passar do tempo,
era natural que alguns vasos vinham rachar, vinha quebrar um pedaço, ficar mais frágil. E quando isso acontecia, eles tinham que comprar outro vaso. Quando o vaso caía no chão e quebrava, o dono daquela casa não sabia refazer. O dono daquela casa não sabia como reconstruí-lo. Então não tinha mais jeito. Mas aquele vaso quebrou nas mãos de quem? Nas mãos do oleiro. Glória a Deus. Ele quebrou na mão certa. Ele quebrou na mão que pode restituí-lo. Ele foi quebrado na mão daquele que pode refazê-lo novamente. Glória a Deus. E assim é o que acontece. Amém, pessoal? Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro e tornou a fazer dele um outro vaso. Ou seja, a pessoa não pode sair da mão de Deus. A pessoa não pode sair da presença de Deus. A pessoa não pode se afastar da presença desse oleiro. Mesmo quebrado, mesmo quebrada, mesmo em pedaços, não saia das mãos de Deus. Não saia das mãos do oleiro, porque Ele tem poder para restaurar. Ele tem poder para fazer tudo novo. Ele tem poder para restaurar a esperança. Glória a Deus. Agora, se a pessoa se quebra e não está na presença de Deus, Deus não pode fazer nada. O oleiro não pode ali o que? Refazer de novo. Porque o barro, o vaso, ele depende do oleiro. Ele depende do oleiro. O vaso sem o oleiro, o barro sem o oleiro, ele não pode ser nada. Ele está sob o poder do oleiro. Mas o oleiro, ele faz conforme ele deseja naquele barro. Vamos continuar. Quebrou na mão do oleiro e ele tornou a fazer dele o quê? Um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então o oleiro, ele faz um vaso do jeito que ele quiser. Se ele quiser fazer um vaso bem largo, ele faz. Se ele quiser fazer um vaso bem estreito, ele faz. Se ele quiser fazer uma modelagem diferente naquele vaso, ele também pode fazer. Amém, pessoal? Porque aquele barro está na mão dele. Aquele barro está sob o poder do oleiro. Então o oleiro, ele tem domínio sobre aquele barro. Ele faz da forma que parece bem aos seus olhos. Glória a Deus. Assim é a vontade do Senhor. Deus, ele não vai fazer a nossa vontade, ele vai fazer a vontade dele em nós. E a vontade do Senhor é melhor do que a nossa. Amém, pessoal? Deus, ele faz conforme parece bem aos olhos dele. Se ele quiser permitir uma provação na nossa vida, ele permite. Se ele quiser permitir o fogo na nossa vida, ele permite. Mas se ele quiser permitir a bênção, também a bênção vai ser grande. Amém, pessoal? Glória a Deus. Quem decide é Ele. Quem faz é Ele, como parece bem aos seus olhos. Amém? Versículo 5. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então Jeremias chegou na casa do oleiro. Ele viu ali o oleiro fazendo a obra. O vaso quebrou. E o oleiro começou a fazer tudo de novo, conforme parecia bem aos seus olhos. Versículo 6, Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Deus falou com Jeremias e disse: Jeremias, eu não posso fazer de vós como fez esse oleiro, porque a casa de Israel estava daquela forma, estava como se fossem vasos quebrados. Mas Deus mostrou para Jeremias como é que ele trabalha refazendo, ele trabalha reconstruindo, ele trabalha fazendo tudo novo, ele trabalha fazendo como parece bem aos seus olhos. Glória a Deus.
Então ele diz: não poderei fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Assim sois vós na minha mão. Glória a Deus. Deus falou para aquele povo: assim são vocês na minha mão. Versículo 7. No momento em que falar contra uma nação, contra o rei, para arrancar, para derrubar, para destruir, e se tal nação, porém, contra a qual eu falar, se converter da sua maldade, também eu arrependerei do mal que pensava em fazer. Então Deus é assim. Deus é amor, Deus ele tem misericórdia, mas Deus também não abre mão da sua justiça. Deus é justo. Ele falou: se eu falar contra uma nação e aquela nação se converter, porque Deus ele é assim. Deus ele espera que a pessoa busque uma mudança e uma transformação. E Deus é paciente. E Deus vai dando tempo. E Deus vai dando chance. Mas chega o momento que Deus diz: se não se arrepender, eu vou arrancar, eu vou derrubar e vou destruir. E pode acontecer de Deus falar com a nação: olha, se essa nação, aconteceu isso com Sodoma e Gomorra. Deus falou: essa nação aí não quer se arrepender, então vai ser destruída, e foi. Mas o Senhor diz: se eu falar para uma nação que vai ser arrancada, que vai ser derrubada, que vai ser destruída, porém, se essa nação se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Então Deus diz: olha, essa nação aqui vai ser destruída, mas se aquele povo se arrepender, se aquele povo se voltar para Deus, Deus vai olhar e vai dizer: se converteu, se arrependeu da sua maldade, então eu vou deixar ele. Não vou destruir, não vou permitir que o mal destrua, eu vou guardar essa cidade. Glória a Deus. Mas ele diz assim no 9: no momento que eu falar de uma nação, de um reino, para edificar, para plantar, e se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que tinha falado que ele faria. Então imagina aí, Deus olha para uma nação e Deus, ele diz assim: eu vou abençoar essa nação, eu vou trazer paz, eu vou trazer alegria, eu vou trazer colheita, eu vou trazer tudo que esse povo precisa para viver bem. Porém, se aquela nação fizer o que é mal diante dos olhos do Senhor e não der ouvidos ao Senhor, Deus ele vai olhar e vai dizer assim: eu ia abençoar, agora eu não vou mais. Eu ia fazer, agora eu não vou mais. Eu ia liberar a vitória, agora eu não vou mais. Você já imaginou? Então Deus ele deixa o quê? A pessoa escolher. Deus ele sempre vai colocar diante de nós a bênção e a maldição, o bem e o mal. Ele vai colocar e vai deixar com que venhamos fazer a nossa escolha. Glória a Deus. E bem-aventurado é aqueles que sempre escolhem o bem, aqueles que sempre escolhem andar com Deus, aqueles que sempre escolhem estar na presença do Senhor. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então Deus, ele age assim, ele age com justiça, ele deixa a pessoa escolher o que a pessoa deseja para a sua vida. Aí ele diz assim no 11: ora, pois, fala agora aos homens de Judá e os moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Então Deus falou: Jeremias, você vai avisar para esse povo que eu estou planejando em deixar o mal destruir. Então fala para eles que esse projeto, esse plano já está aqui. Então fala para eles: convertei-vos, pois cada um do seu mau caminho, e melhorai
os vossos caminhos e as vossas ações. Glória a Deus. Então nós temos que melhorar o quê? Os nossos caminhos e melhorar também o quê? As nossas ações. Glória a Deus. Às vezes, irmão, não é que Deus é mau, mas o que falta é isso. Glória a Deus. Na igreja tem pessoas de tudo que é jeito. Tem pessoas que estão contando vitória, mas tem outras que estão contando: ah, pastor, é muita luta, é muita prova, é isso e aquilo, e aparecem mais coisas, isso e aquilo. Tem que melhorar os caminhos. É verdade, não é? Tem que melhorar as obras. Versículo 12. Mas eles dizem, olha só o que foi que eles falaram: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações. Cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Veja só, mesmo Deus falando, aquele povo falaram: não há esperança. Eles falaram: nós vamos continuar andando conforme a nossa imaginação. Nós vamos continuar, cada um fazendo o propósito do seu mau coração. Ou seja, Deus deu ali uma chance. Deus, ele deu ali uma oportunidade. Usou seu servo. Fala lá para o povo que se eles melhorarem os seus caminhos, as suas ações, então o bem vai vir para eles. Eles serão abençoados. Mas o povo disse: não, nós vamos continuar andando nos nossos caminhos. Então Deus, ele sai de cena, porque Deus falou: sem mim nada podeis fazer. Então somos nós que temos que fazer o quê? Andar no caminho de Deus. Não é Deus que vai andar no nosso caminho, somos nós que temos que andar no caminho de Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então eu queria convidar todos a ficar de pé. Vamos fazer uma oração para ceiar em memória do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, meu Deus, e reconhecemos que ainda temos que melhorar muito os nossos caminhos. Estamos aqui, meu Deus, reconhecendo que precisamos melhorar muito, meu Pai, as nossas ações. Então eu te peço, meu Deus, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor possa nos ajudar a chegar nessa mudança. Que o Senhor possa fazer de nós outros vasos. Que o Senhor possa nos refazer. Que o Senhor, meu Deus, possa nos fazer de vasos de honra, para a honra e para a glória do Senhor. Vasos, meu Pai, que irão te louvar, que irão te glorificar. Eis aqui a nossa vida. Queremos ser modelados pelo Senhor. Queremos ser moldados e lapidados pelo Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a ser um vaso conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.